Bom, um bloco de 2,5 kg está inicialmente em repouso em uma superfície horizontal. Uma força F de módulo 6 newtons, essa força aqui, ó, para a direita, e uma força vertical P, cuidado, ó, não é o peso, né? É uma força feita por alguém para cima, são aplicadas ao bloco. Os coeficientes de atrito entre o bloco e a superfície são, ó, o μ estático 0,4 e o μ cinético 0,25. Então, vou botar aqui, né? μ estático 0,4 e μ cinético 0,25. Ok? Determine um módulo da força de atrito que age sobre o bloco se P é 8 newtons, 10 newtons e 12 newtons. Galera, quais são as forças que atuam nessa caixa aqui, ó? Além desse P e do F, essa caixa vai ter aqui o peso, a força peso para baixo, ok? Então a gente vai ter o peso aqui que o livro representa pela letra W. Na hora que a gente arrastar esse corpo para a direita, vai aparecer uma força de atrito para a esquerda. Então vou ter aqui, ó, uma força de atrito, FAT, para a esquerda. E quando ele está apoiado numa superfície, teoricamente ele empurra a superfície para baixo e a superfície empurra ele para cima. Então eu vou ter aqui uma força normal para cima. Ok? Se a gente for calcular o peso desse bloco, que é importante, né? Se a gente for calcular o peso desse bloco, o peso vai ser m vezes g. A massa é fornecida, né? Já está em quilogramas, ok? 2,5 vezes o g, que é 9,8. Galera, fazendo as contas, isso vai dar, né, 24,5 newtons. Aqui já tem uma coisa importante, né? Se o peso desse bloco aqui tem módulo igual a 24,5 newtons, o módulo vale 24,5 newtons, para esse bloco subir, só se o P valesse mais do que 24,5, concorda? Como o P pode valer 8, 10 e 12, esse bloco nunca sobe, né? Então ele sempre vai estar apoiado sobre a superfície e eu sempre vou ter uma normal. Com cuidado, né? Se esse bloco não sobe e obviamente não desce, ele não afunda no chão, a força resultante aqui na vertical, a gente poderia chamar essa direção de direção Y, a força resultante tem que dar zero. Ah, professor, por que isso é importante? Porque, ó, se a resultante na direção Y é zero, eu posso usar isso para achar a força normal. Não esquece que na hora de calcular a força de atrito em módulo, né, vai ser μ, que é o coeficiente de atrito, vezes a normal. Então eu preciso da normal, ó, do quanto que o corpo comprime a superfície para achar quanto que vale a força de atrito. Então nessa primeira situação aqui a gente teria o quê? Para a resultante dar zero, a soma das forças para cima, eu tenho duas, né? Normal e esse P, tem que ser igual à soma das forças para baixo, que nesse caso é só o peso, não é isso? Então, o valor da normal seria sempre, ó, o valor do peso menos esse P, que é um cara puxando para cima. Beleza? Se o valor do peso vale 24,5, a normal seria 24,5 menos o valor de P, que pode assumir os valores de 8, 10 e 12. Então, para a letra A normal seria 24,5 menos 8. Ok? Isso daria 16,5 newtons. Para a letra B, a normal seria 24,5 menos 10, que daria 14,5 newtons. E para a letra C, a normal seria 24,5 menos 12, que daria 12,5 newtons. Essa é a primeira parte do problema, né? A segunda parte é a seguinte: saber se esse corpo arrasta ou não. Para saber se esse corpo arrasta ou não, eu tenho que saber se esses 6 newtons que é aplicado no bloco é suficiente para vencer a força de atrito do tipo estático. Então, eu vou ter que calcular para cada situação quanto que vale a força de atrito estático sobre o bloco. Aqui, ó, não tem problema, é aplicar a equaçãozinha da força de atrito, né? Vamos dar um espaço aqui. Então, no primeiro caso aqui, a força de atrito estático, ok? Vai ser o μ estático vezes a normal.
O μ estático é fixo, né? Depende do tipo de superfície em contato, então isso aqui vai ser 0,4 vezes 16,5. Isso vai dar, fazendo as 6,6 newtons. Percebe o seguinte, ó, que como F tem módulo igual a 6 newtons, o módulo vale 6 newtons, 6 newtons não é suficiente para mover o objeto nesse caso. Então, o objeto nessa situação da letra A, ele fica em repouso. Se ele fica em repouso, toma cuidado, né? A força resultante sobre ele tem que valer 0. Para a resultante dar 0, se eu tenho 6 para a direita, ó, na letra a força de atrito vale 6 newtons. Na letra A. Ok? Ah, professor, mas não deu 6,6, mas lembra, 6,6 é o máximo que o atrito estático pode chegar. Nesse caso, não vai precisar do máximo, né? Só precisa de 6 newtons para deixar o bloco parado. Agora, eu vou fazer a mesma conta aqui, né? Quando for 14,5, já está entendendo, né? Quando for 14,5, esse bloco anda ou não? Então, eu vou ter que calcular aqui, ó, quanto que vale a força de atrito estático. É a mesma conta, né? μ estático é 0,4, só que a normal agora é 14,5. Fazendo essas contas aqui, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter que aqui, ó, vai dar 5,8 newtons. Opa! Agora 6 newtons ganha de 5,8, então esse objeto arrasta. Bom, se esse objeto arrastar, a força de atrito não é mais estático. Então eu vou ter que fazer uma outra conta, né? Deixa eu subir um pouquinho aqui, ó. Eu vou ter que fazer uma outra conta. Eu vou ter que calcular quanto que é a força de atrito cinético que atua nesse bloco. Isso, porque ó, a partir da hora que o corpo começa a arrastar, o atrito não é mais estático e sim do tipo cinético, que vai ser o μ cinético, né? Vezes a normal. O μ cinético aparece ali que ele vale 0,25 e a normal continua sendo 14,5. Então, fazendo as contas, eu vou ter aproximadamente 3,6 newtons. Entendeu, né? A gente calculou primeiro a força de atrito estático para ver se o corpo ia se movimentar ou não. Quer dizer, né, se essa força ganhava ou não ganhava do máximo que o atrito estático pode chegar. Bom, ganhou. Se ganhou, o corpo arrasta, e se ele arrasta, o atrito é do tipo cinético. Nesse caso aqui, percebe que não precisa mais nem calcular o estático, né? Como a normal diminuiu, obviamente o estático vai dar menor do que isso. Então, 6 newtons vai fazer a caixa andar. Eu posso calcular apenas quanto que vale a força de atrito cinético, que é o quanto atua na caixa quando ela está em movimento. Então, vai ser o μ cinético, que é 0,25, ok? Vezes 12,5, certo? Isso aqui vai dar aproximadamente, né? Aproximadamente 3,1 newtons. Então, a resposta da letra A é 6 newtons. Ó, na letra A, a força de atrito deu 6, porque se a caixa não anda, né? Se esse F não ganha do atrito estático máximo, ela vai ficar em repouso, a resultante tem que dar 0. A B deu 3,6 e a C 3,1. Galera, curte o vídeo e compartilhe o canal. Isso é importante demais para que o canal cresça.